Porque é necessário o discipulado para o batismo, não é? Não. Ou não? Não. Não? Não. Então, A Bíblia diz que não. Então batiza qualquer um sem discipulado? Sim, se ele quiser, sim. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem crer for discipulado e batizado. Diz? Não. Você acabou de falar do Filipe. E o Filipe e o eunuco? Eu estou aqui lendo as escrituras de Isaías, não tem ninguém para me ensinar? Claro, o cara subiu e ensinou. Ele falou, tá, então é o seguinte, conta aqui uma história para mim. Faz 15 minutos que você está aqui na carroça. Tá aqui a água, tá aqui o homem de Deus, o que falta? Nada, desce, batiza, o cara acabou. Mas não corre o risco do cara tomar só um banho e não viver a metanoia, a mudança de mentalidade? Mas quem vai fazer isso? É o Espírito Santo? Através do quê? Através do ensino, do discipulado, Então, não é? É. Mas o discipulado não é para ser antes do batismo? Não, a Bíblia não diz isso. Isso é uma doutrina da igreja, não da Bíblia. Entra na doutrina dos anciões. Vou dar um exemplo para você. Vou fazer uma pergunta primeiro. Por que a igreja presbiteriana batiza os caras por aspersão? E batiza criança também, esses dias eu vi. Sim, mas por que batiza por aspersão? Por qual motivo? Você não sabe? Não sei. Me passa aí. Eles alegam que o livro de Atos, no capítulo de número 2, quando Pedro ganha 3.000 pessoas para Jesus, e a Bíblia diz, e todos foram batizados. Certo? Sim. Então, eles dizem assim, como é que Pedro ia batizar 3.000 pessoas num dia, ele colocar no rio, imergir todo mundo, sair, e então ele pegou um negócio e fez assim, batizou todo mundo. Daí no outro dia, mais 5.000. Você nunca pensou nisso? Não, nunca parei para pensar nisso, não. Agora, quando você olha no capítulo 1 do livro de Atos, está escrito que quantos caras estavam orando, esperando o batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas tinham lá? Começou com 500 e ficou só 120, né? 120. Por volta de 120. Agora, divide 3.000 por 120. Quanto dá? A minha mente... Faz a 3 conta mil aí. dividido por 120. Manuela, pega o telefone, eu também não consigo fazer. Faz aí. Deixa eu fazer. Faz aí. 3.000 dividido por 120. 3 mil dividido... 25. Pronto, o Léo foi mais rápido aí. Aí eu pergunto para você, cada um poderia ter batizado 25 no mesmo dia? 25 pessoas? Eu batizei 800 Claro. em 4 horas, com 4 pastores, nós batizamos 800 pessoas. Sim. Em São Paulo. Dava fácil, né, batizar. Então foi por aspersão? Não. É isso, cara. Então, qual que é o problema dos caras? A falta do conhecimento bíblico. Porque os caras acham que quem batizava era só o Pedro. Mas eram 120 discípulos. A gente sabe, a Bíblia fala sobre outros. Não é? A Bíblia diz assim, e Jesus, os caras de João vêm brigados e assim, o cara lá está batizando todo mundo falando de Jesus. Daí a Bíblia diz assim, se bem que Jesus não batizava ninguém, mas os seus discípulos. Entendeu? Então todo mundo já estava apto ali, estava trabalhando e estava correndo e todo mundo trabalhava. Agora, os caras, eles pegam um texto bíblico, eles entendem de um jeito atravessado na cabeça deles e eles querem aplicar na tua vida aquilo como sendo verdadeiro. Mas não é, essa necessidade do discipulado não é necessário para as pessoas conhecerem a regra de fé, entender o que de fato é o batismo? Uma coisa é uma coisa. É só a necessidade de crer em Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que a pessoa precisa crescer na graça, no conhecimento. Isso, cara... Eu faço isso, tenho minhas ovelhas, tenho minha igreja, tenho cuidado em aplicar a doutrina adequada. Agora, eu não posso fraudar a Bíblia, porque eu acho que é de outro jeito. Eu não tenho que achar. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, a minha função é ensinar as pessoas o que é o batismo. Essa é a minha função. Certo? Para que serve o batismo? Arrependimento dos seus pecados. Só para isso. Qual é a outra função do batismo? Apenas arrependimento dos pecados. Então, se eu olhar para você, você olhar para mim e dizer, pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu falei, irmão, vem aqui, vou orar por você, você aceita Jesus. Irmão, você se arrepende do seu pecado? Não, eu me arrependo, eu estou arrependido, eu matei, eu roubei, eu fiz isso. Eu estou completamente arrependido de tudo que eu fiz na minha vida. Jesus perdoa você imediatamente, certo? Sim. Você pode ser batizado? Acredito que sim. É isso, cara. Então, aí você batiza o cara, no outro dia o cara sai de carro, bateu, morreu. O cara. Aí você diz, não, irmão, você não pode, porque você tem que fazer 90 dias de discipulado, e no outro dia o cara sai, bate o carro, morre. E se o cara não for pro céu, a responsabilidade é de quem? Mas se ele se arrependeu já dos seus pecados, não precisa necessariamente de batismo. Mas e se ele igual o ladrão da cruz, né? Mas daí é o caso do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz estava pregado. Você tem que entender isso aí.
Esse aí é o cara da UTI, que você vai lá na UTI, o cara aceita Jesus morrendo. Essa é uma coisa. Agora, eu e você estamos dentro da igreja, certo? Nós estamos com o tanque batismal. Eu não tenho dentro da igreja, eu batizo a galera no mar ou no rio, enfim, onde der, né? Na piscina e tal. Mas, e daí você nega o batismo pro cara? O cara fala, cara, eu quero me batizar. Você pode me batizar? Não. Só daqui 90 dias. Mas eu não acredito que a pessoa vai perder a salvação porque não foi batizado. Tudo bem, mas e se perder? Porque Se a a pessoa Bíblia estiver diz, arrependido... quem crer e for batizado será salvo. Então você não pode não acreditar na Bíblia. É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia continua. Mas se não crer, será condenado. Exatamente. Não está colocando a questão do batismo ali. Como não está, Fábio? Se crer e for batizado, será salvo. Cara, como não está? Como não está, irmão? Tá, sim, senhor. Porque tem aquele que é batizado e deixa de crer, uai. Mas ele daí, vai ser condenado do mesmo jeito. Opa. Aí é outro problema daí. Isso é outra conversa. Isso aí é outra conversa. Vou dar um exemplo para você. Vamos no Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 2, verso 15 em diante. A Bíblia fala lá sobre a obrigação do atalaia. Ele diz assim, que se você vê o irmão no pecado e não exortar ele daquele pecado e ele morrer no pecado, o sangue da alma dele será cobrado de você. Agora, se você for lá, alertar ele do pecado, ele não mudar e morrer no pecado, aí não. O que você fala para mim? É que a questão você não tem responsabilidade na alma do cara? Tem. Então tem, isso, sim. cara. Então você veja assim, ó. Vamos falar da Igreja Universal aqui, para não falar da igreja de ninguém, vamos falar da Universal. Igreja Universal fica na rua pegando os caras, e daí, irmão, chega aí e tal, olha, você crê, eu creio, quer se batizar, então vai ali, batiza o cara. Tchau, pum. O cara sai, vai embora, esquece que está batizado, se perde e tal. Mas a palavra de Deus, ela diz que a tua função é plantar semente. Veja o que a Bíblia diz. Você plantou semente, mas quem vai regar e dar crescimento? É o Senhor. Então, a tua função não é questionar o que vai acontecer amanhã. A tua função é fazer a tua obrigação hoje. Mas nesse sentido, a gente não corre o risco de apenas dar um banho numa pessoa que não está disposta a nascer de novo? Se você obrigar o cara, mas se o cara quiser, irmão, aí você está negando o livre-arbítrio do cara. Se o cara quiser, entendeu? Se o cara quer se batizar, ele está arrependido. Ele quer Jesus na vida dele. Entendeu? Talvez depois das circunstâncias, a Bíblia fala sobre 4 sementes, não fala? Que o semeador saiu no caminho a semear, uma caiu no espinho, outra na terra, e aquela ali perdeu, mas ele deixou de semear? Não. Mas ele só uma frutificou. De 4 nasceu uma. Mas a semente caiu em todo lugar. Então a Bíblia não diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura? Quem vai transformar a vida da pessoa não é você, não sou eu. Você ainda não é pastor de igreja, não tem um monte de ovelha, por isso que tem algumas coisas. Eu só aprendi isso depois que eu virei pastor, irmão. Enquanto eu era só um obreiro, um pregador, eu não entendia essas coisas. Mas depois que eu passei a ser pastor, que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, começou a falar comigo. Quando o Espírito Santo ministrou comigo sobre a Santa Ceia, por exemplo, cara, foi um choque para mim. Eu era um assembleando quadrado. Quando Jesus falou para mim que todos deveriam participar da Santa Ceia. Eu falei, Senhor, mas como assim todos? Tem os caras que não é batizado, tem os caras que não é casado, tem os caras... Eu fui criado assim, Fábio. Jesus falou para mim assim, rapaz, de quem que é o sangue? É teu, é meu. Então, se é meu, você não tem que se meter. Isso serve ceia para todos? Todos que quiserem. Mesmo não sendo batizado? Todos que quiserem. Onde é que está escrito na Bíblia que participar da ceia tem que ser batizado, Fábio? Se você mostrar para mim, eu paro hoje. Eu não vou ter. Aqueles que estão... Não tem na Bíblia nenhum versículo, nenhum impeditivo. Nenhum. E tomar a ceia indignamente seria o quê? Eu vi o pastor Carlos aqui respondendo esses dias para vocês aí já, e você já ouviu. Eu poderia usar a mesma resposta dele. Mas eu vou mudar um pouquinho. Porque ele falou para você de uma maneira simples, ele não falou biblicamente falando, mas eu vou te falar. Da sua resposta para o corte. Eu vou te dar. Eu vou te dar. A palavra grega aplicada ao texto de indigno significa aquele que não crê. É só você buscar. Tem um livrinho muito legal para essas pessoas que gostam, que chama-se Evangelho Interlinear Português-Grego. É facinho, baratinho de comprar. Eu acho que todo mundo que estuda a Bíblia deveria ter. E aí, quando você olha o texto em grego que o apóstolo Paulo fala, a tradução simultânea, ela não vem com pontuação, porque é diferente o português do grego, né? Então, quando ele diz indigno, ele fala aquele que não crê.
A Bíblia nunca disse que o indigno era o divorciado, o não batizado. Isso não está na Bíblia. Isso quem criou foi o Assembleiano de Deus que criou isso. Então, o não batizado, o divorciado, o fornicador, o adúltero... Está arrependido? Pode tomar participar. Está arrependido? Pergunta que eu estou fazendo. Está então, arrependido? Tem que estar correlacionado ao arrependimento. Claro. Mas quem é que vai ministrar ceia? Quem ministra ceia de qualquer jeito? Fala, irmão, eu vou servir esse lanchinho aqui, quem quiser estar com fome para comer. É assim que faz a ceia? Não. Então, o que você faz primeiro? Você prega o evangelho. O cara, para participar da ceia, tem que estar na igreja. Ele já ouviu a pregação do evangelho e você já faz a pregação do evangelho direcionada à Santa Ceia. Arrependimento. É uma coisa comum isso aí, não vamos, né? Você já pregou a palavra em cima do arrependimento. Quando você vai servir a Santa Ceia, o que você fala para os caras? Você fala assim, irmão, é o seguinte, todos podem participar da Santa Ceia, desde que você esteja arrependido do seu pecado. Então, se você se arrepender do seu pecado, eu sugiro que você dobre o seu joelho, ore, entre na presença de Deus, peça perdão do seu pecado. A Bíblia diz que você vai ser perdoado e santificado está. E aí você vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus, porque é dele, e a Bíblia diz que você, cada um, deve examinar-se a si mesmo. E se você se achar apto, participe. Se você não achar, não participe. Porque eu não tenho direito de dizer quem pode e quem não pode. Então não é nem necessário uma confissão, né? Pastor, antes de eu tomar uma ceia, deixa eu conversar igreja? Com o senhor aí. Não. Por que ele precisa confessar para mim? Ele não pode confessar para Jesus? Ele não pode dobrar o seu joelho no banco e dizer, Jesus, me perdoe porque eu pequei? Mas a confissão serve como um tratamento espiritual, Mas não? Isso é sua opinião, não é o que a Bíblia diz. Para ser sarado, curado. Mas às vezes é um vício, Fábio, um ciclo vicioso que precisa ser tratado. Aí ele vai se arrepender, vai tomar o mês que vem, durante o mês vai praticar de novo, porque não foi tratado. Tudo bem. Mas quem trata dele? É o Senhor. Então, irmão. Mas é bom a autoridade espiritual também tratá-lo, mas não? Bom, mas não é bíblico isso. A Bíblia diz que o pastor ele deve cuidar das suas ovelhas no ensinamento. Cada pastor cuida da sua igreja. É assim que a Bíblia diz, não é? Que o apóstolo Paulo exorta para que cada pastor seja designado e colocado, Timóteo, né? Cada pastor deve ser designado e colocado na sua igreja para que cuide das suas ovelhas.